Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 781, capítulo 23, Livro dos Médiuns. O tema ainda é da obsessão. Só que nesse tema, nesse capítulo, você sabe, nós tratamos da obsessão simples, fascinação, subjugação. E também Kardec nos mostra causas de obsessão e meios de a combater. Então, nós vamos agora para a questão de número 252. Então, olha só para você ver que interessante. Kardec diz assim, questão 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Então, nós temos que analisar também uma outra questão aqui. Esse primeiro comentário de Allan Kardec, ele é constituído de sentido duplo. Por que não triplo e por aí em diante? É uma questão de raciocínio. Porque eu vou ler novamente só para você entender. Olha só para você ver, As imperfeições morais. As imperfeições morais do obsidiado. É aí que está o sentido duplo. As imperfeições morais. Então, quais que são as imperfeições morais de uma pessoa? Vamos dizer assim, tanto de uma pessoa que é obsidiada quanto não obsidiada. Quais são as imperfeições dela? Fazer fofoca, falar mal dos outros, A maledicência. Julgar, acusar, Dizer que esse candidato presta, aquele não presta. Entendeu? Excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme. Então isso caracteriza imperfeições. Isso tudo caracteriza imperfeições. Então observe só você. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para instrução de todos. Um obstáculo à sua libertação. Aí, o sentido triplo entra na questão. A pessoa pode dizer assim, mas e aquela pessoa que vive na condição de um moribundo, coxo, mudo, cego, surdo, que não deixa de ser uma prova, ou melhor, não deixa de ser uma expiação e uma prova, mas que, mesmo assim, é imperceptível aos olhos dos seres humanos. Imperceptível, gente. Isso que é duro, porque isso existe, muitas pessoas desconhecem. Imperceptível aos olhos dos seres humanos, mesmo ali submetido a aquelas deficiências todas físicas, aquelas impotências físicas, espiando, aquela prova, estando naquela prova, e mesmo assim
subjugado por um obsessor. Luiz, mas isso não existe. Que é isso, gente? É o que mais existe. Mesmo assim, subjugado por um obsessor. Tá, Luiz, mas aí há a possibilidade de um moribundo desse, uma pessoa nessas condições, cega, muda, surda, coxa, tudo, né? Acamada, subjugada por um obsessor e tudo mais, nessa expiação e nessa prova, com essa prova, há a possibilidade dessa pessoa se livrar desse obsessor. Vamos usar o termo livrar. Há a possibilidade dessa pessoa se livrar desse obsessor? Aí eu te faço aquela pergunta. Qual a diferença de um moribundo, cego, mudo, surdo, aleijado, paralítico em uma cama? Qual a diferença dele com a nossa, que podemos enxergar, falar, ouvir e caminhar, andar? Qual a diferença dessa pessoa com a nossa? Nenhuma. Não existe diferença. Existe, Luiz, não existe. Quem é mais enfermo? Ele ou nós? É aí que está a questão, né? Porque a pobreza de espírito do ser humano é tão grande que quando ele vê um mendigo, ele defama aquele mendigo. Seu imundo, sujo, enfim, ele acaba com a vida daquele mendigo. Aquela pessoa é cega, é muda, é surda. Será que quem realmente é cego, mudo e surdo? Será que cego, mudo e surdo realmente é aquele impossibilitado desses atributos na atual existência? Ou cego, mudo e surdo, aqueles que conseguem falar, ouvir e enxergar os defeitos alheios e descer a lenha, falar mal em vez de ajudar? Porque aquele lá, pelo menos condicionado àquela situação, ele se encontra. Pelo menos ele não está vendo, nem ouvindo e nem falando. Enquanto o outro está vendo, está ouvindo e está falando. Agora, nós temos que raciocinar o sentido triplo. É aí que entra, né? É aí que entra o sentido triplo. Porque não significa o fato da pessoa naquelas condições cega, muda e surda, que ali ele encontra-se resignado, com aceitação, com humildade, com paciência. Podendo ser que ele, naquelas condições ali, aparentemente, até que conseguimos deparar com todos esses atributos. Mas quem tem o poder de sondar o pensamento daquele indivíduo? Só Deus. E tudo que ele pensa fica registrado em sua consciência. Podendo ser que ali naquelas condições de moribundo encontra-se um monstro mentalmente. E podendo ser que na condição de quem enxerga, ouve e fala, encontra-se ali um santo. Calma lá. Nós só estamos tentando mostrar esses ângulos para que as pessoas não se enganem com a aparência. Podendo ser que também na condição de um cego, mudo e surdo, de fato,
encontre ali uma pessoa resignada, porque a gente sabe que existe, condicionado a estas situações, seres resignados. Como nós sabemos também que existe pessoas que enxerga, que fala e que ouve e que o pensamento deles é podre. Ou melhor, são ótimas pessoas. Então nós estamos tentando mostrar esse ângulo para você, porque o cego e o mudo e o surdo, ele também possui as mesmas capacidades que um que enxerga, que ouve, que fala e que anda, de auto-evangelizar-se o obsessor. Olha só que coisa interessante. Luiz, mas você complica demais. Não complica, isso é mais fácil que tirar doce da boca de criança. Então, mas como? O cego, mudo e surdo, Luiz, aleijado, ele está ali no leito, ele não pode fazer nada para poder evangelizar aquele obsessor. Por que não pode? O que de mais importante o cego, e o mudo e o surdo aleijado possui, ele tem perfeitamente intacto, não lesado, que chama-se o pensamento. E todo mundo pode rezar, rogar a Deus, a Jesus, a implorar a providência divina que o sustente. Ele pode implorar o espírito obsessor que o perdoe, que o ajude a passar por aquela prova. Você viu o poder do pensamento? Da mesma forma, a pessoa que enxerga, que fala e que ouve também pode utilizar-se dos mesmos recursos mentalmente. Porque nem sempre a pessoa que ouve, que enxerga e que fala tem condições financeiras para poder fazer isso, fazer aquilo. Mas quem disse que para poder auto-evangelizar-se e evangelizar, e a reforma íntima, a reforma moral, a reforma do intelecto, quem diz que está relacionado a você ter dinheiro ou não ter dinheiro? O importante é você ter consciência. O importante é você ter pensamento, é você pensar, é você raciocinar. O importante é você ter amor. Se você não tem, continue preso nas garras daqueles obsessores. Agora, se você tem, procure se livrar o mais rápido possível. Então você observa que não existe desculpa. Às vezes a pessoa pode dizer assim, chega no plano espiritual, aí vem lá o mentor, oi, tudo bem, tudo bem. Retornou à paz espiritual, né? Pelo jeito, né? Mas você podia ter feito tanta coisa lá na Terra, hein, meu filho? Mas, mentor, o senhor não está ficando doido, não? Doido por quê, meu filho? O senhor não pode esquecer, mentor, que lá eu era cego, mudo, surdo e paralítico. Eu vivi 40 anos no leito. Eu dependia das pessoas para dar banho em meu corpo, pôr alimento na minha boca. Aí o mentor vai dizer a ele assim, mas você era impossibilitado de pensar? Foi-te proibido? Foi bloqueada essa virtude? Você nasceu impossibilitado de pensar, de raciocinar? E aí? Por que você não usou o dom da mente? O teu bem? Por que você não orou?
Por que você não se resignou? Por que você não teve paciência? Aceitação. Humildade. Até porque, meu amigo, o mentor dizendo para aquela pessoa, esses atributos independem dos olhos, da boca e do ouvido. Independe dos braços e das pernas. Esses atributos dependem apenas do teu coração e da tua mente, do teu amor. Você nasceu impossibilitado de algumas ferramentas, mas não as mais importantes. Você nasceu impossibilitado das menos importantes. Você esteve no corpo físico amparado por todas as ferramentas as mais importantes. E mesmo assim você se sentiu lá no corpo físico a espécie, a pior espécie na face da Terra. Um abandonado pela sociedade, um coitadinho, um impossibilitado, porque você não enxergava, você não falava, você não ouvia, você não andava. Quanta ignorância, não é? Você está vendo a visão da humanidade como que é? As ferramentas mais importantes, nós retornamos ao corpo físico com elas. As de menos importância é a que, na programação reencarnatória, atribuem-se os fatores expiação e prova. Analise para você ver. Quantas pessoas com síndrome de Down são inteligentíssimas? Quantas pessoas com Down que trabalham e fazem exercícios? E olha, é até lindo. Aí você pode dizer assim, mas por que você está dizendo isso? As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Você observa que só nesse início foi praticamente quase que um vídeo de 26 minutos para tentar esclarecer, a fazer com que as pessoas raciocinem. Porque nós não podemos chupar uma laranja sem apreciar o gosto cítrico da laranja. Você entendeu? Porque para não apreciar, você compra um suco artificial. Você não precisa descascar e chupar uma laranja. Compra um suco artificial e pronto. Porque já que você não vai perceber o gosto cítrico da laranja, do mesmo modo você vai agir com o suco artificial. Tanto faz você comer isopor quanto comer pão de queijo, é uma coisa só, para aqueles que não raciocinam. Agora, para quem raciocina, ele já sabe discernir o que é isopor do que é pão de queijo. Você viu só a psicologia? Então, nós vamos passar para o próximo vídeo, porque é uma história que Kardec vai contar de umas meninas que sofriam um processo obsessivo.